62. Copy System capítulo 611. O desafio de Mihawk. Autor Dragonix. Esse capítulo veio de novelfull.net. Não se esqueça de conferir o site. Mihawk ignorou Zoro, seu olhar fixo em Shin dentro do Baratie. Shin Uzumaki, quero desafiá-lo, disse Mihawk com solenidade. Zoro ficou ali, completamente mortificado. Ele queria desafiar Mihawk, mas o homem nem sequer lhe lançou um olhar. Em vez disso, escolheu desafiar outra pessoa. Mihawk está desafiando ele. Quem é ele? O olhar de Zoro também se voltou para Shin. Infelizmente, não havia nada de obviamente especial nele. Tinha uma presença comum e parecia um cara comum, exceto pela sua beleza ridícula. Até Zoro, que não se importava nem um pouco com as aparências, sentiu uma pontada de inveja no rosto de Shin. Você quer desafiar o Shin? Você? Um perdedor que eu já derrotei? Hancock zombou. Mihawk não tinha o direito de ir atrás do Shin. Ele claramente não entendia o que enfrentaria. Quando Hancock o chamou de perdedor, Mihawk nem piscou. Ela o havia derrotado de forma justa. O insulto era merecido. Espero que você possa me dar uma chance. Os olhos aguçados de Mihawk se fixaram em Shin. Ele queria desesperadamente ver o quão habilidosa a esgrima de Shin realmente era. Ele havia batido em uma parede. Suas habilidades haviam estagnado completamente. Parecia que ele havia atingido o limite absoluto do que a esgrima podia oferecer. Então, Mihawk estava ansioso para testemunhar uma técnica superior, para provar que ainda havia mais a descobrir neste caminho. Ah, você está me desafiando. Você não tem medo da morte? Shin perguntou calmamente a Mihawk. Traço. Quem diabos é ele? Zoro ficou confuso. O homem mais forte do mundo, um dos 4 imperadores do mar, Shin Uzumaki. Zeff disse calmamente para Zoro. A expressão de Zeff ficou sombria. Shin Uzumaki e Mihawk pareciam prestes a se enfrentar ali mesmo. Se eles realmente lutassem, os Baratie seriam a primeira vítima, completamente arrasados. Mas Zeff não tinha forças para detê-los e nem ousava falar. Ambos os homens estavam muito acima do seu nível salarial. Claro, se uma luta acontecesse, Zeff apostaria em Shin Uzumaki. Um era um imperador, o outro apenas um senhor da guerra. Como um senhor da guerra poderia se igualar a um imperador? E Shin era o homem que derrotara Barba Branca e conquistara o título de homem mais forte do mundo. Mihawk não teria a menor chance. Zoro estava completamente perdido. O homem mais forte do mundo. Um dos 4 imperadores. Vindo de um lugar remoto como East Blue, Zoro realmente não sabia nada sobre os principais agentes dos mares. Não havia como evitar. Informações eram escassas nos 4 mares. Notícias do Novo Mundo raramente chegavam lá e, mesmo quando chegavam, as pessoas geralmente as esqueciam bem rápido. Muito poucos realmente mantiveram o controle dessas coisas. Traço. Independentemente da vida ou da morte, não me arrependerei de desafiá-lo. Os olhos de Mihawk demonstravam determinação. Ele não tinha medo da morte. Como espadachim, ele não teria medo da morte. Tudo bem, então aceitarei seu desafio. Shin assentiu calmamente, sem recusar, o que surpreendeu a todos nos piratas cuja. Shin realmente concordou. Ele é um cara que nem consegue me vencer, disse Hancock. De fato, o que Hancock disse era verdade. Àquela altura, Mihawk estava claramente em desvantagem. A atual Hancock poderia enfrentar qualquer um dos 4 imperadores sem esforço. Um almirante não teria chance contra ela, e provavelmente seriam necessários 2 para mantê-la sob controle. Então, sim, Mihawk realmente estava fora do seu alcance. O poder dela havia crescido a uma velocidade insana nos últimos anos. Já que Shin concordou em lutar, deve haver um motivo, disse Ouvia. Na verdade, estou louco por uma briga. É bom alongar os músculos. Shin ouviu Hancock e os outros conversando e olhou para eles. Fazia anos que não encontrava um único oponente à altura, e o tédio o estava matando. Pelo menos esse Mihawk o faria suar um pouco. Contanto que ele controlasse seu poder, ele poderia praticar bastante. Monete, é hora de você ser testado. O olhar de Shin se voltou para Monete, deixando seu rosto cheio de pontos de interrogação. O que ele quis dizer? Ele não queria lutar e queria que ela lutasse. Monete não achava que ela fosse oponente de Mihawk. Claro, se Shin ordenasse, ela obedeceria sem questionar. Mas Monete estava enganado. Shin não tinha a intenção de deixá-la lutar.
Quero que você crie um lugar para a batalha. Não podemos destruir o restaurante de ninguém, podemos? Shin olhou para o nervoso Zef. Desde o momento em que Shin aceitou o desafio de Mihawk, Zef ficou tenso. Se os dois se chocassem, seu restaurante de frutos do mar, Baratie, estaria condenado. Mas quando ouviu as palavras de Shin, Zef relaxou imediatamente, com gratidão brilhando em seus olhos. Oh, eu vejo. Moonette assentiu em compreensão e ativou seus poderes da fruta da neve. O céu antes limpo de repente se encheu de neve. A nevasca cobria quase 10 quilômetros em todas as direções, flocos grossos e pesados que traziam um frio de gelar os ossos. A superfície do mar congelou sob a queda brusca das temperaturas, formando uma espessa camada de gelo que foi rapidamente soterrada pela neve acumulada. Traço. Que poder é esse? Zoro perguntou a Zef. Zef olhou para Zoro. O velho tinha pavio curto, normalmente, não perderia tempo explicando nada para um espadachim qualquer. Mas naquele momento ele estava se sentindo generoso, já que seu Baratie finalmente seria salvo. Garoto, deixa eu te contar, esse é o poder de uma Akuma no Mi. Você sabia? Aos olhos de Zef, Zoro era apenas uma criança ignorante. Uma Akuma no Mi? Eu sei o que é isso. Eu também sou usuário de Akuma no Mi. Luffy agarrou ambos os lados do rosto e esticou com força, conseguindo esticá-lo indefinidamente. Um tipo paramecia, pelo que vejo, disse Zef. Se não me engano, a dela é uma Akuma no Mi Logia. A fruta da neve tinha um potencial de desenvolvimento incrível. Claro, as pessoas a consideravam inferior à fruta do gelo, mas se levada ao seu limite absoluto, poderia rivalizar até mesmo com o poder de Aokiji. Tomemos como exemplo a fruta Flare e a fruta Magma. Se alguém conseguisse desenvolver a fruta Flare ao seu potencial máximo, as chamas poderiam queimar mais que o próprio magma. Mas atingir temperaturas tão extremas seria incrivelmente difícil. Na história original, as chamas de aço nunca se igualaram ao calor do magma de Akainu. Copy System Capítulo 612. A lacuna na força Shin e Mihawk estavam sobre o mar coberto de neve. Embora a batalha ainda não tivesse começado, o ímpeto da espada já havia rompido completamente. A força bruta que emanava de Mihawk rachou o gelo sob seus pés. Shin, por outro lado, permaneceu completamente imóvel. Ele parecia calmo, mas dentro dele havia um poder como de um vulcão adormecido. Já que você me desafiou, Mihawk, vamos resolver isso com espadas. Uma lâmina apareceu na mão de Shin, a Kusanagi, uma arma divina de outro mundo, ainda mais aprimorada por seu próprio poder. A lâmina Kusanagi era facilmente igual a qualquer espada de grau supremo. Ele também é um espadachim. O olhar de Zoro estava fixo em Shin. Certo, já que Mihawk o desafiaria, ele também devia ser um espadachim poderoso. Zoro não queria perder o duelo entre dois poderosos espadachins. Só de assistir à batalha entre pessoas tão fortes, ele já teria muitos ganhos. Vamos. Shin gesticulou para Mihawk. A expressão de Mihawk era mortalmente séria. No momento em que Shin desembainhou a espada, sentiu a aura aterrorizante escondida sob aquela aparência calma. Ao contrário de si mesmo, Shin Uzumaki estava escondendo seu verdadeiro poder. Somente um verdadeiro mestre da espada poderia senti-lo. Mihawk avançou, segurando a espada com as duas mãos enquanto firmava os pés no gelo, e então desferiu um golpe devastador em Shin. Ele não se conteve. Diante do oponente mais forte que já havia encontrado, não havia espaço para se conter. Clang! Clang! Ouviu-se o som de espadas se chocando. O som nítido podia ser ouvido de uma grande distância, até mesmo a vários quilômetros de distância. A lâmina Kusanagi na mão de Shin bloqueou o ataque de Mihawk. Shin não se moveu um centímetro. Um golpe tão rápido. E ele bloqueou tão facilmente. Os olhos de Zoro se arregalaram em descrença. Ele sabia o quão poderoso o golpe de Mihawk fora naquele momento. Ele nem conseguia ver sua silhueta. Se ele tivesse enfrentado isso, não saberia como morreu. Mihawk, é só isso que você tem? Shin perguntou calmamente. Não era para irritá-lo, mas ele estava realmente um pouco decepcionado. Mihawk não disse nada, sem se abalar com suas palavras. A espada suprema em sua mão ficava cada vez mais rápida, e ele não sabia quantas vezes havia atacado em um segundo. A lâmina nem podia ser vista, apenas as imagens residuais deixadas no ar. Tão rápido, exclamou Luffy,
com os olhos arregalados de espanto. Mas, por trás da excitação, uma sensação pesada se instalou em seu peito. Até mesmo alguém tão estúpido quanto ele conseguiria reconhecer o que acabara de testemunhar. Ele sempre se achou muito forte, mas a realidade estava começando a bater à sua porta. O mar estava infestado de monstros, e seu poder atual não era nem de longe suficiente. Ainda assim, nada abalaria seu sonho de se tornar o rei dos piratas. Zoro permaneceu em silêncio. Mihawk era aterrorizante, claro, mas Shin Uzumaki estava em outro nível. Quanto a Usopp, o covarde tremia como uma folha e não ousava emitir um som sequer. É assim que os verdadeiros poderosos se parecem. Talvez ser pirata não seja uma boa ideia. Talvez eu devesse ir para casa. Shin resistiu firmemente ao ataque de Mihawk, sem dar um único passo para trás. Ele aparava cada golpe com uma mão. Um único golpe de Mihawk poderia partir um navio de guerra em dois, mas contra Shin, parecia a birra de uma criança. Deixei você atacar por tanto tempo, agora é a minha vez, disse Shin calmamente. Mihawk sentiu uma sensação esmagadora de perigo apertar seu coração quando um corte terrível atingiu. Naquele momento, foi como se o mundo inteiro tivesse se transformado em uma lâmina, com cada fio se voltando contra ele. PFFT. O corpo de Mihawk voou, com sangue espirrando, manchando a neve de vermelho. Ele fez Mihawk voar com um ataque. Incrível. Zef estava testemunhando um duelo em um nível que ele nunca havia imaginado. O resultado, no entanto, não foi o que ele esperava. Mihawk era poderoso, mas Shin Uzumaki estava em um plano de existência completamente diferente. Se eu tivesse esse tipo de força, eu definitivamente poderia me tornar o rei dos piratas, declarou Luffy. Garoto, não fique sonhando acordado. Zef olhou para Luffy. Mas pensando no avô desse cara, o herói da Marinha Gap, Zef não ousou dizer muita coisa. Mas então ele se lembrou do avô do menino, o herói da Marinha Gap, e se conteve. Embora Zef não fosse mais um pirata, ele tinha uma história. Os fuzileiros navais ainda podiam decidir resolver velhas contas. Comparado ao choque dos outros, Hancock e os piratas Cool já estavam perfeitamente calmos, como se a atitude de Shin fosse completamente normal. E para eles, era. Todos sabiam que Shin era invencível. Não importava quão avassaladora fosse a força que ele liberava, eles a encaravam como algo que normal. Tornaram-se seus devotos mais fervorosos. Você consegue continuar? Perguntou Shin a Mihawk, que se levantava do chão. Mihawk se esforçou para se levantar, claramente em péssimo estado. Um corte enorme atravessava seu peito e havia sangue escorrendo pelo casaco. Claro. Mihawk nunca desistiria tão facilmente. Mesmo ferido, recuar nunca lhe passou pela cabeça. Ele havia procurado Shin por tempo demais só para enfrentá-lo em batalha, e agora que a oportunidade havia chegado, ele a aproveitaria. Ele ainda não havia caído e, até que isso acontecesse, jamais admitiria a derrota. Reerguer-se como o maior espadachim do mundo exigia uma perseverança aterradora, e esse tipo de ferimento não era algo que ele não pudesse suportar. Bom. A figura de Shin desapareceu. No momento em que ele desapareceu, Mihawk levou seu haki de observação ao limite, procurando por ele. Atrás. Mihawk balançou sua espada para trás com toda a sua força, mas ela só encontrou o ar vazio. Caramba! Quando Mihawk percebeu que algo estava errado, ele sentiu uma dor nas costas e seu corpo foi jogado para fora incontrolavelmente. Ele foi atingido novamente, dessa vez pelas costas. Um ferimento nas costas é uma vergonha para um espadachim, disse Mihawk com uma voz profunda. Ele tinha inúmeras cicatrizes, mas esta era a primeira em suas costas. Então vamos ver se você consegue apagar essa vergonha, disse Shin, atacando Mihawk novamente. Ele não iria parar só porque seu oponente estava ferido. Bah! Mihawk foi arremessado para trás novamente. O impacto enviou um choque entorpecente por seu braço, e a membrana de sua mão se abriu. O punho de sua espada estava agora encharcado com seu próprio sangue. Até mesmo sua espada de grau supremo, Yoru, agora tinha uma lasca na lâmina devido ao último ataque de Shin. Olhando para o entalhe em sua espada, Mihawk sentiu uma pontada aguda. Aquele era seu bem mais precioso. Mas ele também sabia que agora não era hora de ficar triste por causa da espada.
Ele agarrou Yoru e contra-atacou, liberando ondas de energia verde que se transformaram em golpes voadores. No entanto, Shin defendeu cada um deles com facilidade. Copy System Capítulo 613. A derrota esmagadora de Mihawk com um golpe casual. Shin destruiu a aura da espada de Mihawk. O campo de batalha gelado que Moon Knight havia criado era agora uma ruína de gelo quebrado e mar agitado. Mihawk ajoelhou-se sobre um pedaço de gelo flutuante, agarrando o cabo de sua espada de grau supremo. A outra metade da lâmina lendária já havia afundado no fundo do oceano. O Yoru de Mihawk havia sido quebrado por Shin. Mesmo reforçado com seu formidável haki de armamento, não resistiu a um único golpe de Shin. Mihawk, você entende a distância entre nós agora? Shin perguntou calmamente. Minha força não é páreo para a sua, admitiu Mihawk, com a voz desprovida da confiança habitual. A derrota se deveu apenas à habilidade com a espada. Na verdade, o poder de Shin havia atingido um nível que ele nem conseguia começar a compreender. Desde o início da luta, Shin não havia usado nenhuma técnica complexa de espada, apenas golpes casuais. Mas esses ataques simples destruíram todos os movimentos de Mihawk e acabaram destruindo sua lâmina. Isso foi dominação completa. Mihawk não conseguiu nem forçar Shin a usar toda a sua força. Eles não estavam no mesmo nível. Quanto mais lutavam, mais insondável Shin se tornava. Até a lendária convicção de Mihawk foi abalada. Pela primeira vez em décadas, ele começava a duvidar do próprio poder. Me desafiar foi um erro, disse Shin, em um tom prático. No momento, Mihawk quase não tinha mais resistência. Shin poderia matá-lo com um único golpe. Lutar contra um oponente equilibrado pode ajudar um guerreiro a descobrir suas próprias falhas, mas lutar contra um oponente que pode esmagá-los sem esforço não lhe ensinará nada. Isso só iria quebrar seu espírito. Shin olhou para Mihawk e percebeu que o homem havia ficado profundamente afetado. Sua espada estava quebrada e, para um espadachim, sua lâmina era sua vida. Mihawk estava praticamente morto, seu corpo estava intacto, mas seu espírito estava despedaçado. No entanto, se Mihawk conseguisse superar essa provação, isso forjaria seu espírito em algo mais forte. Tudo dependia de sua força de vontade ser forte o suficiente. Caso contrário, essa derrota seria o seu fim. Perto dali, a expressão de Zoro era atordoada. O próprio homem que ele perseguia, seu objetivo final, acabara de ser derrotado completamente diante de seus olhos. Foi uma derrota esmagadora e sem esforço. Além do próprio Mihawk, Zoro foi o mais afetado. Ele olhava fixamente para frente, com os olhos opacos e sem vida, como se tivesse perdido o propósito. Zoro, você está bem? Luffy percebeu que havia algo errado com ele e o agarrou pelo pescoço e o sacudiu. Ao ver Zoro atordoado, Luffy ficou realmente um pouco preocupado. O Zop estava em um estado semelhante, embora sua fosse uma paralisia nascida do puro terror. Luffy não lhe deu atenção, sabendo que ele estava apenas com medo. Mihawk está muito abaixo de Shin, disse Hancock calmamente. Seu olhar se voltou para Shin, os olhos brilhando com um orgulho sem limites. Ele era o seu homem, e sua maior fonte de orgulho. Mihawk desafiar Shin era definitivamente um desafio maior do que ele podia enfrentar, observou Ouvia. Àquela altura, ela se sentia confiante de que conseguiria enfrentar o maior espadachim do mundo. Tendo dominado sua fruta Rumble Rumble com perfeição, ela também aprendeu a manejar espadas, e revelou ter um talento natural para isso. Ela agora era uma espadachim formidável por si só, poderosa o suficiente para causar impacto na Grand Line mesmo sem suas habilidades com Akuma no Mi. Mate-me, disse Mihawk, fechando os olhos. Ah? Eu não esperava que você fosse tão covarde. Não consegue nem encarar a derrota. Shin zombou. Não estou interessado em matar alguém que já desistiu. Ele olhou para Mihawk com evidente decepção. Shin nunca tivera a intenção de matá-lo, e vê-lo naquele estado patético só reforçou essa decisão. As palavras de Shin pareceram tocar em algo sensível. Mihawk cambaleou levemente antes de abrir os olhos e encontrar o olhar de Shin. Uma centelha de vida brilhou de volta àquelas profundezas vazias. Apoiando-se, ele se levantou e segurou sua espada quebrada. Mihawk disse em voz grave, vou desafiá-lo novamente. Ao ver a mudança nos olhos de Mihawk, Shin soube que o espadachim havia superado seu desespero.
Se você me desafiar novamente com o mesmo nível de força, não se incomode em vir. Depois que Shin terminou de falar, ele se virou e saiu, enquanto Mihawk simplesmente observava a sua figura se afastando. Mihawk não conseguia se mover, seu corpo estava tão gravemente ferido que ele não conseguia nem andar. Proprietário Zeff, isto é para a refeição. Ao sinal de Shin, Ouvia deixou um saco de frutas vermelhas sobre a mesa. A comida aqui é excelente. Voltaremos se tivermos oportunidade. Vamos lá, anunciou Shin. Em seguida, a tripulação retornou ao Pluton, que começou a navegar para longe. O mar ainda estava coberto de gelo quebrado. A força bruta da batalha entre Shin e Mihawk dizimou a paisagem congelada que Moonette havia criado. O gelo simplesmente não era duro o suficiente. Se fosse a liberação de gelo de Shin, Mihawk não teria conseguido quebrá-la. Eles se foram. Ufa! Zeff observou o Pluton partir e deu um profundo suspiro de alívio. Ter os piratas Kuja ali, mesmo que por um instante, o submeter a uma pressão indescritível. Embora tivessem partido, outro problema permanecia: Mihawk. Embora gravemente ferido e parecesse meio morto, a aura que ele exalava não podia ser subestimada. Enquanto Zeff olhava para o espadachim alquebrado, os olhos afiados e aguçados de Mihawk encontraram os seus. Sentindo aquele olhar penetrante, Zeff imediatamente desviou o olhar. Vou até lá, disse Zoro para Luffy, e então começou a caminhar em direção a Mihawk. Luffy observou seu imediato se aproximar do homem perigoso, com o coração apertado. No fim, ele não o impediu. Sabia que Zoro tinha um motivo. O que ele está fazendo? Ele está com pensamentos suicidas. O rosto de Zeff se contraiu. É isso mesmo, por que abordar aquele cara perigoso? Gritou Zop. Embora Mihawk tivesse sido derrotado, ele não era alguém que pudessem se dar ao luxo de provocar. Não sei o que Zoro vai fazer, mas ele deve ter um motivo, disse Luffy com um sorriso largo. Zeff olhou para Luffy. Parece bobo. Ele é mesmo neto do vice-almirante Garp. Difícil de acreditar. Esqueça. Se eles queriam ou não jogar suas vidas fora, contanto que isso não afetasse seu restaurante de frutos do mar, não era problema dele. Copie System capítulo 614. Aposta de Akainu. Depois de deixar o restaurante do mar, Shin e seu grupo partiram do East Blue. O principal objetivo de Shin era encontrar Nami, mas, para sua surpresa, a própria Nami o procurou. Após uma refeição satisfatória no Baratie, seu propósito no East Blue foi cumprido. Entretanto, quando eles passaram por Logeton, o navio de Shin foi interceptado. Olhando para Smoker parado no navio de guerra à sua frente, o rosto de Shin exibiu um sorriso brincalhão. A lição que ele recebeu antes não foi suficiente. Ao lado de Smoker, Tazigi tremia levemente. Embora desprezasse piratas e prendesse qualquer um que encontrasse, ela sabia que aquilo era diferente. Atacar de cabeça um inimigo impossível de derrotar não era bravura, era tolice. Naquele momento, Tazigi sentia que seu comandante estava sendo incrivelmente tolo, mas ela não tinha escolha a não ser seguir sua liderança imprudente. Shin Uzumaki, você capturou a Ina? Solte-a, gritou Smoker, com a voz carregada de raiva. Shin então entendeu por que Smoker teve a coragem de detê-lo. Foi por causa da Ina. HMPH, Zombonkoki. Ela desembainhou a espada, uma clarão de aço precedendo seu único e decisivo golpe, e a embainhou no mesmo movimento. Smoker caiu no convés. Mesmo com uma Akuma no Mi logia, ele não conseguiu resistir a um golpe imbuído de Haki de armamento. Tazigi olhou para o Smoker inconsciente, sem palavras. Saiam da frente, disse Hancock calmamente. Poupá-los uma vez já era misericórdia. Se eles bloqueassem seu caminho novamente, ela não hesitaria em mandá-los para o fundo do mar. Saia da lado. Tazigi ordenou com os dentes cerrados. Com Smoker inconsciente, ela era oficial de mais alta patente. Olhando para Pluton partindo, Tazigi deu um suspiro de alívio. Logo depois, o quartel-general da Marinha recebeu a notícia de que Smoker estava ileso. O alívio se espalhou rapidamente. Ao mesmo tempo, receberam outra informação: Mihawk estava no East Blue e havia sido gravemente ferido. Almirante da frota, acredito que devemos aproveitar esta oportunidade para prender Mihawk, propôs Akainu a Sengoku. Ao descobrir que Mihawk havia sido ferido após desafiar Shin,
Akainu viu uma chance de eliminar um problema. Mihawk ainda é um senhor da guerra. Não podemos nos mover contra ele, disse Sengoku, lançando um olhar para Akainu. Ainda assim, sua presença no vestíbulo é suspeita. Ele estava mirando em Shin Uzumaki ou havia outro motivo? Precisamos investigar. Aokiji, esta investigação é sua, ordenou Sengoku. Quando Sengoku atribuiu a missão a Aokiji, a expressão de Akainu se obscureceu. Ultimamente, Sengoku vinha favorecendo Aokiji, e as vozes dentro da marinha clamando por ele para ser o próximo almirante da frota estavam ficando mais altas. Vou me retirar. Akainu saiu do escritório. Kizaru e Aokiji seguiram logo depois. Garp largou o biscoito de arroz e disse a Sengoku, Akainu está ficando mais frustrado a cada dia. Você está pensando no que vai acontecer entre ele e Aokiji? Sengoku ficou em silêncio por um momento, depois soltou um suspiro profundo. Claro que ele sabia disso. A tensão entre os dois vinha crescendo há anos. Mas, se forçado a escolher, ele apoiaria Aokiji, embora perder Akainu fosse catastrófico. A verdade era que os fuzileiros navais precisavam dos 3 almirantes para sobreviver. Se ao menos todos fossem tão tranquilos quanto o Kizaru, lamentou Sengoku. A expressão de Garp ficou estranha. Todos como o Kizaru? Isso seria um desastre. Kizaru era preguiçoso em outro nível. Aokiji podia ser relaxado, mas não era nada comparado a Kizaru. Se você tivesse se tornado almirante da frota naquela época, eu não teria essas preocupações, Sengoku não pôde deixar de dizer. TCH, fácil para você falar. Se eu tivesse realmente ido atrás daquele cargo naquela época, você talvez não tivesse ficado tão ansioso para entregá-lo, retrucou Garp antes de ir embora. Depois de sair do escritório, Akainu retornou à sua nave Sakon Dendemushi para contatar Crocodile. Quando a ligação foi completada, Crocodile ficou tenso. Será que os fuzileiros navais descobriram o plano dele? Ele ainda estava tramando para localizar Pluton e usar seu poder devastador para conquistar o mundo. Ele mal sabia que a arma antiga que ele procurava desesperadamente era, na verdade, a própria nave de Shin, uma verdade que o teria deixado em um colapso total. Almirante Akainu, respondeu a voz rouca de Crocodile. Crocodilo, tenho uma missão para você, disse Akainu friamente, seu tom deixando claro que não era um pedido. Crocodile apertou o maxilar, mas manteve a boca fechada. Irritar Akainu e os fuzileiros navais lhe traria uma situação difícil que ele não podia se dar ao luxo de perder. Seu status de senhor da guerra era valioso demais para ser desperdiçado por orgulho. Que missão o almirante Akainu tem para mim? Lide com Mihawk? Mate-o. O plano de Akainu era simples, deixar um inimigo derrotar outro. Ele usaria Crocodile como seu cão de ataque e teria uma desculpa perfeita para prendê-lo depois. O charuto caiu da boca do crocodilo. Lutar contra Mihawk. Ele sabia muito bem que seria massacrado. Aquele desgraçado era de outro nível. Mihawk está gravemente ferido. Ele brigou com Shin Uzumaki e mal sobreviveu. Você pode terminar o serviço. Akainu expôs a situação. Se Mihawk estivesse com força total, ele nunca teria enviado o Crocodile. Isso seria suicídio. Os 7 senhores da guerra tinham uma hierarquia clara, e Crocodile estava quase no último lugar. Mihawk realmente desafiou Shin Uzumaki, disse Crocodile, surpreso com a notícia. Tudo bem, vou atrás do Mihawk. Mas não posso prometer que vou conseguir matá-lo, disse Crocodile após ponderar suas opções. Ele sabia que não tinha escolha. Recusar Akainu só daria ao bastardo uma desculpa para caçá-lo. Copy System capítulo 615. Nefertari vivia Akainu quer que eu lide com Mihawk. Um brilho sinistro brilhou nos olhos de Crocodile enquanto ele considerava a situação. Mihawk, não tenho nenhum rancor pessoal contra você, mas, pelo bem da minha própria paz, terei que me livrar de você. Crocodile não tinha nada contra Mihawk, mas agora precisava agir. O motivo era simples. Akainu estava observando. Ele conhecia bem a personalidade de Akainu. O homem não demonstrava misericórdia nem para com seu próprio povo, muito menos para com os piratas. Se ele não lidasse com Mihawk, Akainu sem dúvida encontraria um motivo para ir atrás dele. Embora ele fosse um senhor da guerra e os fuzileiros navais não pudessem se mover contra ele à vontade, encontrar um pretexto não seria difícil.
Além disso, Crocodile já estava envolvido em negócios obscuros. Ele tinha como alvo o reino de Alabasta, conspirando secretamente para tomar Pluton. Se os fuzileiros navais descobrissem, seu título de Senhor da Guerra seria revogado e ele seria preso. O governo mundial nunca permitiria que alguém colocasse as mãos nas três armas antigas. Claro, se Crocodile tivesse o nível de força de Shin, ele poderia fazer o que quisesse. O problema era que ele não tinha. Depois disso, Crocodile ordenou que a Baroque Works descobrisse o paradeiro de Mihawk. Ele tinha certeza de que Mihawk estava agora no East Blue. As informações de Akainu tinham que ser precisas. Ele ficou gravemente ferido após lutar contra Shin Uzumaki, embora Crocodile não soubesse o quão grave ele estava. Mihawk lutou com Shin Uzumaki e sobreviveu? Ele pensou, cético. Quando jovem, ele desafiou Barba Branca e sentiu aquele poder avassalador. Na época, Barba Branca nem sequer havia levado a sério a luta e quase foi morto. No final, Barba Branca poupou sua vida e o deixou ir. Mas Shin Uzumaki já havia derrotado Barba Branca, e um Barba Branca em seu auge. Só se podia imaginar sua força. Crocodile suspeitava que mesmo depois de obter Pluton, ele poderia não ser páreo para ele. Mihawk devia estar com tendências suicidas. Crocodile se perguntou como ele havia sobrevivido. Teria sido poupado? De fato, o palpite de Crocodile estava correto. Mihawk havia sido poupado por Shin. Enquanto ele ainda estiver no East Blue, ele precisa retornar a Grand Line. Terei uma chance de agir. Vou apenas esperá-lo aqui. Crocodile não tinha pressa, contentando-se em deixar Mihawk ir até ele. Enquanto isso, Shin e seu grupo chegaram ao Escape Arc. Então esta é a Grand Line. Naomi estava cheia de expectativa. Comparada a Shin e os outros, acostumados a tais paisagens, Naomi tinha muito menos experiência. Para ela, era surpreendente. Ela já havia encontrado muitas coisas na Grand Line que nunca vira antes. Este lugar é um ponto de encontro para caçadores de recompensas. O conhecimento de Shin sobre o Escape Arc veio de sua vida passada, pois ele nunca havia parado ali antes. Esta era uma cidade que acolheu piratas porque estava repleta de caçadores de recompensas. Naturalmente, eles ficaram emocionados ao ver os piratas chegarem, pois arrancar suas cabeças era a forma como reivindicavam suas recompensas. Quando os piratas Kuja de Shin chegaram, os caçadores de recompensas do Pico do Uísque nem tentaram se mexer, eles nem apareceram. Quando a tripulação atracou, não havia um único caçador de recompensas. A visão da bandeira dos piratas Kuja já os havia feito fugir. Claro, Shin não se importava com aqueles caçadores de recompensas. Não fazia diferença para ele se os via ou não. Ele veio até aqui para comprar suprimentos. Eles não tinham parado em Logeton antes de entrar na Grand Line, então as provisões do navio estavam quase acabando. Shin caminhou pela pequena cidade com sua tripulação e, depois de comprar o que precisavam, retornou ao navio. Shin, essa mulher quer ver você. Assim que ele retornou, Ovi apontou para uma mulher de cabelo azul. Nefertari Vivi, certo? Shin olhou para ela. A bela mulher de cabelo azul era definitivamente ela. Afinal, aquela era uma organização subordinada a Baroque Works. Nefertari Vivi era a princesa do reino de Alabasta. Ela veio para cá como agente secreta para investigar o plano da Baroque Works de incitar uma guerra civil e derrubar o reino. Shin-sama, você me conhece? Vivi perguntou cautelosamente. Ao mesmo tempo, ela sentiu uma onda de descrença. Mesmo sendo uma princesa, a distância entre ela e um Yonko como Shin Uzumaki era imensa. O fato de ele sequer conhecê-la era impressionante. Claro que te conheço. Está me procurando? Esta foi a primeira vez que Shin a viu. Ele só sabia dela em sua vida passada. Com um baque, Vivi se ajoelhou na frente de Shin. Por favor, majestade, ajude-me. Vivi implorou por sua ajuda. Com o que você quer minha ajuda? Perguntou Shin, embora já tivesse adivinhado. Tinha que ser sobre o Crocodile. Durante seu tempo disfarçada, Vivi descobriu que o líder da Baroque Works era um dos 7 senhores da guerra, Crocodile. Meu nome é Nefertari Vivi. Sou princesa do reino de Alabasta. Embora Shin já tivesse chamado pelo nome, ela se apresentou novamente por educação. Depois, ela declarou seu propósito, pediu ajuda a ele para lidar com Crocodile. Apesar de ser um usuário de logia,
O poder de Crocodile era surpreendentemente limitado. Para um senhor da guerra, ele era decepcionante. No entanto, para o reino de Alabasta, ele continuava sendo uma força avassaladora. Se não fosse por seu medo dos fuzileiros navais, o reino já teria caído em suas mãos há muito tempo. Princesa Vivi, por que eu deveria ajudá-la? Shin perguntou-lhe calmamente a questão pragmática. Vivi ficou em silêncio. Sim, porque ele me ajudaria. Ela tinha vindo para cá em uma aposta desesperada depois de ver o navio dos piratas cuja, quanto à possibilidade de conseguir ajuda, ela não estava otimista. Por que você não pede ajuda aos fuzileiros navais? Momo Uzagi não pôde deixar de dizer a ela. É inútil. Crocodile é um dos 7 senhores da guerra. Mesmo que você conte aos fuzileiros navais, nada acontecerá com ele sem provas, disse Vivi, decepcionada. Se pedir ajuda aos fuzileiros navais fosse uma opção, ela já teria ido embora há muito tempo. Mas Crocodile não os deixaria escapar e buscar ajuda. Naquele momento, o reino estava em agitação civil. Os fuzileiros navais não interfeririam nos conflitos internos de um reino, então era inútil pedir ajuda a menos que ela tivesse provas dos crimes dele. Copy System capítulo 616 Pequeno jardim, do Rio Brogi. O rosto da princesa Vivi estava tomado pelo desespero. Parecia que ela não receberia ajuda alguma. Shin, podemos ajudá-la? Shirauzi perguntou, puxando a mão de Shin. Ao ouvir suas palavras, um lampejo de esperança surgiu nos olhos de Vivi. Ela olhou para Shin com expectativa. Um Yonko poderia resolver a crise do reino de Alabasta com um único movimento casual. Shirauzi, você é muito gentil. Nada neste mundo é de graça, disse Robin, acariciando sua cabecinha. Conseguir algo de graça era simplesmente impossível. Mesmo que você pedisse ajuda ao Shin, ele nunca faria de graça. Farei o meu melhor para retribuir Shin-sama, Vivi declarou imediatamente. Uma promessa verbal não tem sentido, Califa olhou para ele e disse calmamente. Ponto. Vivi cerrou os dentes antes de falar. Eu realmente não tenho nada a oferecer. Sou apenas uma princesa. Mas se Shin-sama estiver disposto a me ajudar, eu o recompensarei com tudo o que tenho. Shin-yi, Shirauzi implorou, puxando sua mão novamente. Olhando para aqueles olhos grandes e fofos, Shin se sentiu completamente desamparado. Tudo bem. Lembre-se do que você disse, disse ele calmamente. Pelo bem de Shirauzi, ele não se importava em ajudar. Obrigada, Shin-sama, obrigada. Vivi agradeceu, e depois agradeceu a Shirauzi. Ela sabia que sem a ajuda da sereia, ele jamais teria concordado. Ouvi e os outros não se opuseram à decisão de Shin de ajudar Vivi. O reino de Alabasta estava a caminho, de qualquer forma. Então, mesmo que ajudassem, não perderiam tempo. Você pode vir a bordo conosco por enquanto, Shin disse a ela. Vivi era um pouco reservada, mas seu coração transbordava de gratidão. O reino estava finalmente salvo. Com um Yonko envolvido, nem mesmo o Crocodile poderia causar problemas. Como princesa de um reino da Grandline, ela tinha plena consciência do poder dos 4 imperadores. A propósito, Shin-sama, acredito que minha identidade secreta foi descoberta, então os agentes seniores da Baroque Works estão todos me caçando, explicou Vivi. Oh! A reação de Shin foi calma. Será que os agentes da Baroque Works realmente vieram até o navio dele para prender alguém? Se eles realmente tivessem coragem, ele não se importaria em mandá-los para a morte. Vendo sua reação calma, Vivi permaneceu em silêncio. Um senhor da guerra não era nada comparado a um Yonko. No entanto, para ela, um senhor da guerra ainda era um titã intocável. Vamos primeiro para o Little Garden, disse Shin para Nami. Pequeno jardim, está marcado na carta náutica, respondeu Nami, olhando para a carta. O que vamos fazer lá? Hancock perguntou confuso. Pequeno jardim é chamado de ilha pré-histórica. Há 2 gigantes lutando lá, e eles lutam há 100 anos. Vou vê-los. Shin de repente se lembrou dos 2 gigantes em Pequeno Jardim. A expectativa de vida da raça gigante era obviamente maior que a das pessoas normais. Gigantes. Ouvi e os outros pensaram em Saul. Por causa de Shin, Saul escapou e agora estava vivendo tranquilamente em um canto remoto do mundo. Gigantes eram extremamente raros. Alguns vice-almirantes gigantes serviram na marinha, e sua força era formidável. A maior vantagem dos gigantes era sua força física.
Com facilidade, eles podiam virar um navio de guerra como se fosse um brinquedo de criança. Traço. Graças à incrível velocidade de Pluton, não demorou muito para que eles chegassem a Little Garden. Isso é um gigante. Esta foi a primeira vez que não me vi um gigante. Tinha 20 metros de altura, o que era uma visão aterrorizante para ela. Nunca imaginei que existissem criaturas como gigantes neste mundo. Mas pensando bem, já que criaturas como homens-peixe existiam, por que gigantes não poderiam existir? O ogro azul, Dorri, e o ogro vermelho, Brogi. Shin olhou para os dois antigos capitães dos piratas guerreiros gigantes. Por causa de um pequeno problema, eles lutavam em Little Garden há 100 anos. Suas mentes provavelmente não estavam totalmente lá. Se estivessem pensado com clareza, não estariam lutando ali há tanto tempo. Bem, tem alguém aqui. Faz tempo que não vejo ninguém. Os dois gigantes que lutavam pararam temporariamente e olharam para Shin e seu grupo. Eles não vão nos atacar, vão? Por que não vamos embora logo? Perguntou Nami a Shin. Naquele momento, o medo passou pelo seu rosto. Afinal, ao se deparar com os gigantes lendários, quem não teria medo? Uma criatura tão aterrorizante poderia esmagá-la com um único passo. Nami, você está com medo? Eu poderia derrubar uma fera dessas com um golpe só, disse Hancock para Nami. Sério? Nami olhou para Hancock com desconfiança. Comparando a altura de Hancock com a do gigante, a diferença era imensa. Será que ela conseguiria matá-lo com um só golpe? Claro. Se você não acredita em mim, eu vou demonstrar, disse Hancock, preparando-se para agir. Esqueça, Hancock. Eles não nos atacaram, disse Ovia. Matar aqueles dois gigantes com um único golpe teria sido terrivelmente injusto. Humanos, sua aura é muito forte, disse Dorri, olhando para Shin e seu grupo. Todos conseguiam sentir aquela aura formidável. Quer lutar? Brogi perguntou a Shin, segurando um machado gigante em uma mão e um escudo redondo na outra. Lutar? Você acha que é digno de desafiar o capitão? Disse Califa com desdém. Seu desprezo era palpável, e Dorri e Brogi se eriçaram de raiva, mal se contendo para não atacar. Embora não fossem maus, nenhum dos dois era exatamente conhecido por manter a calma. Caso contrário, não teriam se espancado por horas por algo tão insignificante, só precisavam provar quem era mais forte. Você não está convencido, né? Muito bem, disse Califa, muito confiante. Menor pergaminho da terra. Maior. Usando seus poderes de fruta flutuante, ela rasgou pedaços de terra e os atirou em Dorri e Brogi. O próprio chão foi arrancado em enormes camadas. Até os dois gigantes foram derrubados, com seus corpos machucados e sangrando. Você é tão forte. Não me encarou Califa, chocada. Como alguém tão esbelto poderia fazer dois gigantes do tamanho de uma montanha voarem daquele jeito? Isso não é nada especial. Consiga uma Akuma no Mi decente e se esforce, e você poderá ficar tão forte quanto, disse Califa, com naturalidade. Mas Nami não tinha tanta certeza disso. Ela se conhecia bem o suficiente para admitir que não era exatamente o tipo de pessoa que treinava. Copy System capítulo 617. Não preciso de um gigante no meu navio, deixe-me mostrar-lhe o poder de um gigante. Dorri rugiu, brandindo sua espada enorme em direção a Shin e aos outros. Ele estava furioso por ter sido pego de surpresa mais cedo e pronto para causar um verdadeiro caos. Shin observou avançar, sem se incomodar muito. Ele não viera ali em busca de briga, estava apenas curioso. Mas se Dorri queria briga, Shin não ia recuar. Além disso, ele nem precisou levantar um dedo. Era uma oportunidade perfeita para testar as habilidades de sua tripulação. Menor chute de tempestade. Maior. Califa executou a técnica dos 6 poderes dos fuzileiros navais, lançando uma lâmina de ar comprimido com seu chute. Ela atingiu a espada gigante de Dorri com uma força incrível. Boom! O som ecoou pela ilha, assustando inúmeras feras pré-históricas e fazendo-as rugir freneticamente. Dorri foi jogado para trás, cambaleando com o impacto. Era quase inacreditável. Califa, uma mulher de tamanho normal, tinha mandado um gigante pelos ares. A Califa da história original jamais conseguiria fazer isso. Droga, eu queria ter esse tipo de poder, Nami murmurou baixinho. Sabe, Nami, você realmente deveria se esforçar para ficar mais forte, aconselhou Robin. Ela tem razão, Nami,
acrescentou Shirauzi, com a voz ligeiramente trêmula. Os piratas do Novo Mundo são muito cruéis. É tão ruim assim? O rosto de Nami empalideceu. Parecia que ela não podia mais se dar ao luxo de ser um peso morto. Ah! Com um grito agudo, Califa usou sua habilidade fruta flutuante, levitando uma pedra enorme e fazendo-a cair sobre Dorri. Esse era o poder aterrorizante da fruta flutuante. Ela podia transformar ilhas inteiras em armas. Entre todas as frutas do diabo, era definitivamente uma das habilidades mais poderosas. Entregue a um vice-almirante da marinha e você provavelmente conseguiria treiná-lo para se tornar um almirante. BB-5, tenho uma missão para você, se estiver disposta, disse Shin, virando-se para ela. Pronto para suas ordens, capitão. Ela gritou em posição de sentido. Não é nada muito louco. Só preciso que você vá caçar alguns animais selvagens locais. Vamos comê-los no jantar. Shin lhe atribuiu essa tarefa gloriosa e vital. Estou começando a achar que sei por que você realmente queria vir para Little Garden, Shin. Você estava atrás dos animais o tempo todo, disse Ouvia, com um tom de pena pelos animais da ilha. Shin apenas esfregou o nariz. Verdorri e Brogi foi um pequeno desvio. Seu verdadeiro alvo sempre foi a fauna única da ilha. Este lugar estava infestado de criaturas extintas, talvez até dinossauros. Shin estava morrendo de vontade de descobrir qual era o gosto delas. Babi 5 saiu para caçar, mas considerando que algumas dessas feras antigas poderiam ser seriamente perigosas, Shin enviou Monete com ela para dar apoio. Com sorte, eles pegariam um dinossauro. Os rumores diziam que eles existiam aqui, mas quem sabia se era verdade? Enquanto isso, a luta entre Califa e Dorri, o ogro azul, estava chegando ao fim. Dorri não era páreo para ela. Com a fruta flutuante, suas habilidades avançadas de combate e o poder do Aki do armamento, derrotá-lo foi fácil. Ela poderia até enfrentá-lo de frente, mas era mais esperta do que isso. A maior força de Dorri era sua força bruta. Não havia razão para Califa entrar em uma briga de força bruta com ele. Brogi observava da lateral, mas não interveio. Era uma questão de orgulho para Dorri. Se ele interviesse, só pioraria as coisas entre eles. A rivalidade poderia até se transformar em uma luta até a morte. Eu perdi, Dorri finalmente admitiu. Ele sabia que estava em desvantagem, então admitiu a derrota com elegância. Califa se conteve, sem dar o golpe final. Vocês devem ser uns piratas muito promissores, disse Dorri, rindo muito. A expressão de Shin ficou um pouco estranha. Aqueles dois realmente estavam isolados do mundo há muito tempo. Eles nem o reconheceram, o que significava que não tinham ideia de quem eram os 4 imperadores. Dorri e Brogi lutavam ali há um século. Barba Branca nem havia nascido quando começaram. Viveram por um tempo absurdamente longo, mas sua força não havia realmente aumentado. Se unissem suas forças para um único ataque total, poderiam ser capazes de se igualar a um almirante. Mas, individualmente, Dorri estava, na melhor das hipóteses, no nível de um vice-almirante da marinha. Talvez o potencial deles fosse baixo. Ou talvez fosse mais difícil para os gigantes ficarem mais fortes. Vocês dois já pensaram em deixar esta ilha? Shin perguntou a eles. Você está tentando nos recrutar? Perguntou Dorri. Shin piscou, surpreso pelo mal-entendido. Não preciso de um gigante no meu navio. E também não levo homens, afirmou Shin, categoricamente. Certo. Com uma equipe tão forte quanto a sua, você provavelmente não estaria interessado na nossa força, disse Dorri, sentando-se com os joelhos cruzados. Ao ver Dorri sentada, Brogi a imitou. Fazia muito tempo que não viam outras pessoas e estavam ansiosos para conversar. Shin não se importava em conversar. Eles provavelmente sabiam de muitos segredos que ele desconhecia, como eram os mares 100 anos atrás. Naquela época, nem mesmo Rox provavelmente havia se tornado o governante dos mares. Babi 5 e Monete já voltaram. Essa foi rápida. Shin olhou para eles quando retornaram. Eles trouxeram alguns animais, alguns eram comuns, mas outros Shin nunca tinha visto antes. E, caramba, eles realmente pegaram um dinossauro. Parece que esta ilha era ainda mais antiga do que ele pensava. Eles fizeram um churrasco no Little Garden e até convidaram Dorri e Brogi para participar. Aqueles dois gigantes sabiam comer de verdade. Estamos indo.
Quem sabe se veremos vocês dois novamente no mar. Shin e sua equipe ficaram em Little Garden por uma noite antes de partir no dia seguinte. Aqui, um presente nosso. Dory e Brogy apresentaram seus presentes de despedida, algumas feras enormes da ilha, cada uma facilmente do tamanho de um rei do mar. Shin aceitou de bom grado. A carne estava deliciosa. A viagem ao pequeno jardim definitivamente valeu a pena. Próxima parada, o reino de Alabasta, anunciou Shin, olhando para Vivi. Ao ouvir suas palavras, o rosto de Vivi se iluminou de excitação. Nós realmente vamos para Alabasta. As informações que recebera pintavam um quadro sombrio da situação em casa. Ela queria voltar o mais rápido possível para proteger seu povo e seu pai, Cobra. Copie System capítulo 618. Chegada ao reino de Alabasta. Não se preocupe, Vivi. Tenho certeza de que seu país ficará bem, disse Shirauzi, notando a expressão preocupada de Vivi. Espero que sim. Mas Vivi ainda não conseguia se livrar da ansiedade. E mesmo que o reino caia, nós ajudaremos você a recuperá-lo, acrescentou Califa, olhando para ela. Vivi lançou um olhar para Califa, completamente sem palavras. Aquilo deveria ser um conforto. Se o reino realmente caísse, o que aconteceria com seu pai? Crocodile pode ser um dos 7 senhores da guerra, mas não é estúpido o suficiente para atacar um reino de uma vez. Além disso, seu reino é mais do que parece, disse Shin, lançando um olhar significativo para Vivi. Era o país que guardava os segredos de Pluton. Claro que não era simples. A família Nefeltari não era uma linhagem real comum, eles eram envoltos em mistério. A própria Vivi provavelmente poderia ser considerada um dragão celestial. Afinal, os dragões celestiais eram descendentes dos 20 reis, e a família Nefeltari foi uma das poucas que sobreviveram ao século vazio. Mas, apesar de toda a sua história, eles não tiveram nenhuma potência real. O que era especial era a linhagem deles, não a força. Se conseguissem encontrar e usar Pluton, o reino de Alabasta seria uma força a ser reconhecida. Mas encontrar Pluton não foi fácil. Quantas pessoas neste mundo conseguiriam ler os poneglyphs? Roger não conseguia ler os poneglyphs, mas possuía a voz de todas as coisas. Ele não precisava lê-los. Essa habilidade era extremamente poderosa. Shin se perguntou se seria uma forma de Haki de observação. Apesar de toda a sua força, ele não a possuía. Vivi olhou para Shin, confusa. Como princesa de Alabasta, ela não fazia ideia do que havia de tão especial em seu reino. Enquanto Shin e sua equipe seguiam para Alabasta, Crocodile recebeu a notícia. Você está me dizendo que a princesa Vivi escapou no navio de Shin Uzumaki? E você não conseguiu fazer nada para impedir? A expressão de Crocodile se obscureceu. Seu rosto já era ameaçador, mas a notícia o tornava absolutamente assassino. Sim, vimos a senhorita Odnesda embarcar no navio dos piratas Kuja com nossos próprios olhos. Miss Odnesda era o codinome de Vivi na Baroque Works. Entendo. Fique de olho nos movimentos dos piratas Kuja, ordenou Crocodile ao seu subordinado. Ele originalmente os encarregou de monitorar Mihawk, mas agora, Shin Uzumaki era a maior prioridade, especialmente porque ele estava indo direto para Alabasta. Shin Uzumaki. Você também está atrás do Pluton. Depois que seus homens partiram, Crocodile olhou para o horizonte, com um brilho implacável nos olhos. Nem você vai me impedir de pegar Pluton. Para encontrar Pluton, Crocodile estava disposto a fazer de Shin um inimigo. Seu objetivo final era se tornar o rei dos piratas. A maioria dos piratas no mar compartilhava esse sonho. Mas Crocodilo sabia que não conseguiria alcançá-lo com suas próprias forças, então contava com algo mais para alcançá-lo. Algo como as 3 armas ancestrais. Ele iria usá-las para se tornar o rei dos piratas. Então, mesmo contra Shin Uzumaki, ele não recuaria. No entanto, ao contrário da história original, onde Robin decifrava os poneglyphs para ele, agora ele não tinha ninguém. Encontrar Pluton havia encontrado um grande obstáculo. Devo tentar trabalhar com ele? Pensou ele. Ele agiu como um durão, mas, no fundo, Crocodile era um covarde. Afinal, ele estava prestes a enfrentar Shin Uzumaki. A força do homem era reconhecida por todos os piratas como a mais forte dos 4 imperadores. Uma luta estava fora de questão. Ele sabia disso. Mas não podia desistir de Pluton. Nossos níveis de poder são muito diferentes. Trabalhar com ele seria um desastre para mim.
Crocodile se sentia encurralado. Não conseguia vencer e não conseguia cooperar. Se realmente tentasse se aliar a Shin, seria devorado vivo. A atitude mais inteligente seria ir embora agora, abandonar seus planos e desistir de anos de trabalho. Mas ele não conseguia aceitar isso. Ele havia perdido tanto tempo. Se não encontrasse Pluton, tudo teria sido em vão. Honestamente, se Crocodile tivesse se concentrado no treinamento, ele já estaria pelo menos no nível de almirante, ou perto disso. Com a fruta areia, tipologia, seu potencial era enorme. Mas ele estava tão focado em encontrar poder externo que sua própria força estagnou. Agora, ele era apenas um pouco mais forte que um vice-almirante da Marinha. A diferença era significativa. Traço. Este é o reino de Alabasta, disse Vivi, seu rosto se iluminando ao ver sua terra natal novamente, ansiosamente apontando coisas para Shin e os outros. O reino de Alabasta era um país enorme, pelo menos comparado às outras pequenas nações da Grand Line. Era um reino desértico. Então, embora fosse um país grande, não era particularmente rico. Principalmente porque não chovia há 3 anos. As pessoas viviam na pobreza. Está um pouco fraco. Vamos encontrar o Crocodile. Espero que ele não tenha fugido, disse Hancock, imaginando que ele pudesse ter fugido. Afinal, os piratas já estavam vindo direto para ele. Ele não tinha como não saber. Ele provavelmente não consegue largar o que está perseguindo aqui, disse Shin, nem um pouco preocupado. O objetivo de Crocodile era Pluton. Ele não desistiria tão facilmente. Além disso, não precisamos encontrá-lo. Ele já está vindo em nossa direção. Shin disse. Ao ouvi-lo, as garotas ativaram seu haki de observação e imediatamente sentiram Crocodile e seus subordinados se aproximando. Sabendo que Shin havia chegado, Crocodile decidiu não se esconder. Ele iria negociar. Se ele conseguisse fazer um acordo com Shin, seria uma boa ideia. Se não, teria que lutar. Não importa o que acontecesse, ele não desistiria de Pluton. Não acredito que ele realmente apareceu. Que idiota. Ele está morrendo de vontade de morrer ou algo assim, disse Califa com uma risada fria. Vivi sentiu os nervos à flor da pele. Ela estava prestes a enfrentar o homem que havia destruído seu reino. Mesmo com aliados poderosos apoiando-a, seu coração ainda estava acelerado. Copie System capítulo 619. Ou se perdeu morra. Crocodile chegou, trazendo consigo os agentes da Baroque Works. É claro que ele não trouxera a organização inteira, apenas seus agentes mais experientes. Os mais fracos seriam completamente inúteis. Se uma briga de verdade acontecesse, eles só atrapalhariam. Então, eles estão aqui. Crocodile encarou Shin e os membros dos piratas cuja distância. Preparando-se para suportar a imensa pressão que emanava deles, forçou um sorriso artificial e liso e caminhou em direção a eles. Capitão Shin. Não sabia que você estava fazendo uma visita. Você poderia pelo menos ter enviado um cartão postal. Oh? Shin perguntou, com um tom neutro e indiferente. Você está dizendo que eu deveria ter ligado antes. Embora as palavras de Shin tenham sido ditas calmamente, elas atingiram Crocodile com a força de uma onda gigante, uma pressão pesada que dificultou sua respiração. Claro que não. Eu não sonharia em questioná-lo, Capitão Shin. Não importava o quão arrogante ele fosse, Crocodile sabia que tinha que engolir até a última gota de seu orgulho agora mesmo e se humilhar. Crocodilo. Foi você quem incitou a rebelião no reino de Alabasta, não foi? Perguntou Vivi, com a voz trêmula de raiva. Quá, princesa Vivi, acho que você não tem o direito de falar aqui. Crocodile riu, seu tom cheio de desprezo. Ele podia ser manso na frente de Shin, mas não precisava demonstrar nenhum respeito por aquela princesinha. Quem diabos lhe deu permissão para agir com tanta dureza por aqui? Hancock interrompeu, com os olhos brilhando de irritação. Um cara como o Crocodile não tinha o direito de ser tão presunçoso na frente deles. Antes que ele pudesse processar suas palavras, ela sacou a lâmina e desferiu um golpe. O ataque o atravessou. Se ele não tivesse transformado o corpo em areia por reflexo, estaria morto agora mesmo, cortado em 2. Certo, quase esqueci. Você é um usuário de logia, comentou Hancock, só agora se lembrando da habilidade de sua Akuma no Mi enquanto sua forma arenosa se recuperava. Crocodile recuou, com o coração batendo forte no peito.
Aquilo passou perto demais. Se Hancock tivesse usado armamento aqui, ele sabia que estaria acabado. Não se movam, Crocodile gritou, não para eles, mas para seus próprios homens que estavam atrás dele. Ele não podia se dar ao luxo de irritar Shin. Se as coisas realmente piorassem, todos seriam eliminados no instante. A diferença de poder era grande demais para ser ignorada. Seu agente mais leal, o Sr. Um homem que podia transformar qualquer parte do corpo em uma lâmina graças à fruta de Sidice, congelou no lugar. Seu nome verdadeiro era Das Bones. Capitão Shin, não quero lhe fazer mal, disse Crocodile, voltando sua atenção para Shin. TCH. Se tivesse feito isso, já estaria morto, zombou Hancock. O rosto do crocodilo escureceu, mas ele manteve a boca fechada. Ele era mestre em mascarar suas emoções, forçado rapidamente sua expressão a voltar ao neutro. Não que isso importasse, se Shin quisesse, ele poderia ler a mente de Crocodile como um livro infantil. O que? Você tem algum problema com isso? Hancock apontou no abaquiri para ele, parecendo que estava a um segundo de cortá-lo em pedaços. Crocodile estava praticamente sufocando em seu próprio orgulho. Era a primeira vez que ele recuava daquele jeito. A vergonha o consumia por dentro. Ele se viu impotente para falar, forçando-se a morder a língua. Ele sabia que ela falava sério. Um comentário inteligente e ela o mataria sem hesitar. Traço. Após um silêncio tenso, Crocodile finalmente olhou para Shin. Capitão Shin, acredito que podemos trabalhar juntos. Trabalhar em quê? Shin perguntou, olhando para ele com uma expressão completamente entediada. Pluton. Tenho certeza de que um homem como você já ouviu falar das 3 lendárias armas ancestrais, certo? Crocodile cerrou os dentes e colocou as cartas na mesa. Ele sabia que provavelmente nunca encontraria Pluton sozinho. Sem alguém para ler os poneglyphs, era impossível. O plano dele? Usar Shin para encontrar Pluton e depois encontrar um jeito de capturá-lo para si. Sim, ele tinha coragem. Conspirar para roubar Shin Uzumaki era algo incrivelmente corajoso ou incrivelmente estúpido. Claro que sim. A expressão de Shin ficou estranha. Crocodile viu o olhar e interpretou como se estivesse chocado, ignorando completamente o real significado por trás dele. O resto da tripulação trocou olhares divertidos. Pluton. Eles sabiam disso melhor do que ninguém, estavam basicamente navegando nele. Afinal, a nave deles havia sido construída diretamente a partir dos projetos originais. Já encontrei pistas sobre a sua localização. Por que não encontramos juntos? Poderíamos dominar o mundo, disse Crocodile, com um brilho de loucura nos olhos. Sua ambição era altíssima, mesmo que sua força não fosse. Dominar o mundo. Não estou interessado. Por que Shin precisaria de uma arma ancestral para fazer isso? Crocodilo, estou te dando 2 escolhas. Ou você sai do reino de Alabasta. Ou você morre. Traço. Shin não tinha tempo para as besteiras do Crocodile. As escolhas eram simples. O rosto de Crocodile se fechou. Ele perguntou, Capitão Shin, não podemos discutir isso. Você acha que está em posição de negociar comigo? Crocodilo, você realmente não sabe o seu lugar, não é? Shin olhou para ele com puro desdém. Ele não tinha nenhum respeito por esse palhaço. Cego, sem substância para sustentar. Se o cara não fosse um babaca tão arrogante, não teria levado uma surra de um novato como o Luffy na história original. Claro, a armadura do enredo desempenhou um papel, mas o ego enorme do Crocodile foi o que o prejudicou. Eu sei que você é poderoso, Capitão Shin, mas não pense que pode simplesmente me mandar, disse Crocodile, com a voz carregada de ameaça. Você está me ameaçando? Shin perguntou, genuinamente impressionado com a coragem do cara. Esse idiota realmente não percebeu o quão inferior ele era. Shin, pare de perder tempo com esse Zé Ninguém. Acabe com o sofrimento dele. Hancock já tinha perdido a paciência há tempos. Esse verme patético ainda tinha coragem de bancar o durão na frente do Shin. Quem diabos ele pensava que era? Copie System capítulo 620. A queda do crocodilo. A tensão era tão espessa que você poderia cortá-la com uma faca. Comparado ao comportamento casual de Shin, Crocodile estava nervoso. Estava encurralado. Se recuasse agora, perderia prestígio diante de seus homens, e, mais importante, perderia qualquer chance de pôr as mãos naquela super-arma, Pluton.
Mas se ele lutasse, estaria morto. Simples assim. Menor deserto espada. Maior. Após uma fração de segundo de hesitação, os olhos de Crocodile se aguçaram. Ele investiu, seu braço se transformando em uma lâmina de areia endurecida, cortando em direção a Shin. Cuidado! Vivi gritou, seu aviso vindo um pouco tarde demais. Mas ela era a única com quem se preocupar. Shin e as mulheres poderosas ao seu redor previram o ataque a quilômetros de distância. No momento em que Hancock estava prestes a fazer seu movimento, Momo Uzagi deu um passo à frente, sacando sua própria espada. Com uma velocidade que desafiava a lógica, ela enfrentou a lâmina de areia de Crocodile de frente. Uma aura negra se agarrava à lâmina de Momo Uzagi, uma energia que parecia capaz de destruir qualquer coisa que tocasse. No momento em que sua espada fez contato com a lâmina de areia, o ataque se desintegrou completamente. O braço inteiro de Crocodile desapareceu. Momo Uzagi comeu a fruta da destruição, e depois de anos desenvolvendo seu poder, ela se tornou uma força aterrorizante. Sua habilidade não era de devastação em larga escala como a fruta Tremor, mas sim de aniquilação de alvos únicos. O poder da fruta lhe permitia destruir qualquer coisa que tocasse, fosse viva ou inanimada. Crocodilo olhou incrédulo. Mesmo que sua lâmina de areia tenha sido destruída, seu braço não deveria ter simplesmente desaparecido. Que diabos aconteceu? Ele não sabia que a fruta da destruição de Momo Uzagi atacava as coisas em suas próprias bases. Era uma das poucas habilidades que podiam atingir o corpo real de um usuário de logia sem a necessidade do haki de armamento. Droga! Matem todos eles. A perda de um braço deixou Crocodilo em fúria. Ele ordenou que seus homens atacassem. Menor miríade de trovões. Maior. Ouvia criou uma nuvem de tempestade acima deles, e 1000 raios caíram. Todos, exceto o Crocodile, foram vaporizados instantaneamente. Como usuário de logia, era mais difícil matá-lo apenas com raios. O rosto do Crocodilo se contorceu de raiva. Sua tripulação, todos mortos. Ele passou anos construindo este império, e ele foi destruído em segundos. Sua tripulação é um pouco decepcionante, Crocodilo. Parece que você vai precisar de uma nova. Pena que não terá a chance, disse Shin calmamente. Menor sables. Maior. Crocodilo rugiu, batendo a mão restante no chão. Era seu ataque de longo alcance mais forte, capaz de sugar a umidade da terra e de qualquer um que pisasse nela, transformando-os em cascas secas. Mas antes que ele pudesse ativá-lo completamente, ele foi lançado voando por um único golpe de espada. O impacto fez com que seu corpo parecesse estar desmoronando. Ele rapidamente se cobriu com haki de armamento para se estabilizar. A fruta de Momo Uzagi não era invencível, Haki podia combatê-la. Crocodile era um senhor da guerra que havia passado um tempo no Novo Mundo. É claro que ele conhecia o haki do armamento. Se não conhecesse, seria uma piada. Lançado ao ar, ele perdeu toda a vontade de lutar. Virou-se e correu. Você não está seguindo exatamente as regras, né? Achei que você fosse lutar até a morte. Você é surpreendentemente rápido para correr, comentou Shin, observando fugir. Shin não o perseguiu, mas também não ia deixá-lo escapar. Não precisava. Momo Uzagi já estava no seu encalço. Usando a técnica de barbear dos 6 poderes, ela encurtou a distância em um instante. Crocodile era rápido, mas não era páreo para ela. Isto é um deserto. Você não pode simplesmente se transformar em areia e escapar para o subsolo. Shin se perguntou em voz alta. Parece que o crocodilo era mesmo um idiota. Ou talvez estivesse em pânico demais para pensar direito. Morrer. A voz do Momo Uzagi era fria. Ela golpeou, sem deixar espaço para o crocodilo se esquivar. Ela havia imbuído seu ataque com o poder de sua fruta da destruição. O próprio ar pareceu se rasgar quando sua lâmina disparou para frente, atingindo o crocodilo num piscar de olhos. A diferença de poder era imensa, ele não conseguia nem reagir. Seu corpo começou a se desfazer, seus olhos se encheram de descrença e arrependimento enquanto ele desabava. Mas era tarde demais. Ele estava morto, morto por um único golpe de Momo Uzagi. Nenhum corpo foi deixado para trás. Um fim lamentável. Depois de acabar com ele, Momo Uzagi retornou para o lado de Shin. Capitão, o crocodilo foi morto.
Momozaji, parece que sua força melhorou muito ultimamente, disse Shin com um pequeno sorriso. Ela tinha ficado mais forte. Matar crocodilo com um só golpe foi impressionante. Até mesmo Hancock, depois de todo o seu treinamento, estava apenas nesse nível. Sem sua orientação, capitão, e a Akuma no Mi que você me deu, eu não teria melhorado tão rápido, respondeu Momozaji. Falando em Akuma no Mi, você deveria agradecer a Shirauzi. Foi ela quem encontrou a fruta da destruição no mar, disse Shin, olhando para a princesa sereia. Shirauzi apenas sorriu timidamente e acenou com as mãos, não querendo levar nenhum crédito. De fato, Momozaji gostava de Shirauzi. Todos na tripulação estavam, inclusive Shin. Sua natureza gentil era contagiante. Se Shirauzi não tivesse pedido para ela ajudar Vivi, Shin provavelmente não teria se dado ao trabalho. Crocodilo finalmente morreu. Nosso reino está seguro, disse Vivi, com lágrimas de alegria escorrendo pelo rosto. Não é tão simples assim. O mentor pode estar morto, mas seu país ainda está no meio de uma rebelião, Shin a lembrou, expondo a dura realidade. Vivi ficou em silêncio. Ela queria pedir ajuda a Shin, mas não conseguiu. Honestamente, os rebeldes não são uma ameaça tão grande. Seu reino deve ser capaz de lidar com eles sozinho, disse Shin. Se ela basta não conseguiu nem mesmo esmagar sua própria rebelião, então eles eram completamente inúteis e não valia a pena ajudar. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.